Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa com o autor. Em especial, hoje nós vamos ter uma conversa com uma autora, Késia Carneiro. Késia Carneiro vai nos contar um pouquinho da sua história e na sequência a gente vai conhecer um pouquinho desta obra que ela está lançando no início do mês que vem. Vamos conhecer aí esses bastidores de um livro que é muito querido para ela, muito especial, e ela vai nos contar aqui para que a gente possa conhecer então um pouquinho mais da sua história, né, que está ali dentro do livro, tá? Antes de chamar a nossa autora, eu gostaria então de fazer uma apresentação dela, né, para que vocês já pudessem ter essa noção de quem é Késia Carneiro, tá? Então, Késia Carneiro é natural de Feira de Santana, Bahia, licenciada em Letras Vernáculas, especialista em estudos linguísticos, mestre em letras. Atua na docência há mais de 20 anos, tanto em instituições particulares como em instituições públicas. Neste ano, Késia decidiu, então, se aventurar na escrita como catarse no luto materno. É isso que nós vamos conhecer, lançando seu livro Cartas para um Anjo. E em seu Instagram, ela também produz conteúdo sobre espiritualidade, fé, resiliência e saúde mental. Bom, nossa autora já está aqui, então eu vou fazer o convite aqui para ela. Deixa eu ver. Bom, ela solicitou, então eu vou dar o aceite para que ela possa dividir aqui comigo, né, esta live. Vamos ver. Vou tentar de novo. Aceitei. Oi, Kézia. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bom com você? Tudo bem. Com Você você? tá, você tá me ouvindo e tá me vendo? Estou sim. Maravilha, eu também. Isso é muito bom. Já é sinal de coisa boa, hein? A última live que eu participei, eu não conseguia ver comentários. Ela travou, eu não via ninguém nem entrando nem saindo. E aí ficou muito chato, porque é bom a gente ver a interação, né? E aí ficou assim, deu uma panezinha, mas depois deu tempo de terminar. Sim, é legal a gente ir acompanhando, né? Vou estar acompanhando você também. Sinta-se à vontade, tá? Esse espaço ele é seu e a gente tem bastante coisa para conversar, para te conhecer. Eu andei sondando aí um pouquinho seus bastidores, tem algumas curiosidades, né? Mas antes de mais nada, a gente tem aqui no Prosa Verso e Vinho um ritual que é de fazer um brinde. Você está tomando alguma coisa? Então, eu trouxe aqui uma água, Pode ser. água e trouxe um suco de uva, mas a gente pode brindar. Eu não brindar com água, eu falei, não, eu posso brindar com um suquinho de uva também. Ok, então vamos lá. Um brinde para você, Késia, para que venha muitos projetos futuros e para que venha muitos leitores, né? Que essa nova jornada que se inicia para você seja repleta aí de coisas boas, né? Que você possa colher agora os frutos de toda a sua bagagem, né? Tanto pessoal quanto profissional, porque você é da área das letras. Eu acho isso tão bonito, Verdade. né? E uma das coisas que eu ia te perguntar, antes da gente falar propriamente da sua obra, né, do material em que você está lançando, essa homenagem muito linda que você está fazendo, eu queria, antes de mais nada, perguntar para você como que foi essa relação com a literatura. Eu acredito que você, vindo desta área, você teve um primeiro contato prazeroso. Foi isso? Ou foi rebeldia de ir para as letras e tentar fazer as pazes com a literatura? Como que foi? Então, gente, quero agradecer, né, primeiro, o convite da Natasha. Você é a Natasha, não é isso? Exato. Porque
Eu vi que tem a Natasha e a Stephanie, e Sim. aí eu não sabia qual das duas, mas é um prazer te conhecer. Muito obrigada por abrir esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro. Mas então, eu sou formada em letras e eu confesso que a literatura não foi o motivo inicial para eu fazer a graduação. Eu era amante das gramáticas, né? A linguística, que sempre foi assim, minha paixão. Eu era aquela professora gramatiqueira mesmo, que fazia questão de trabalhar com é, concordância verbal, essa parte toda de verbo, acentuação, sintaxe. E a literatura era o que eu menos gostava na faculdade. Eu fugia dos textos literários, eu confesso. E outro dia eu estava lendo um, uma citação de Pontarra e ela fala sobre o surgimento da literatura, que a literatura é um nó na garganta. E eu senti muito isso, que a literatura ela entrou na minha vida, principalmente a poesia, por causa desse nó na garganta. Eu senti uma coisa presa que eu precisava colocar para fora. E aí a poesia surgiu na minha vida de uma forma meio que mágica, meio que instantânea. Nunca pensei na vida de escrever poesia. E fui me apaixonando e comecei a escrever, né? A minha primeira escrita mesmo foi uma escrita um tanto biográfica, porque as cartas elas têm esse tom, né? É um gênero Uhum. epistolar, são cartas em que eu converso com meu filho, já falecido, mas nesse momento de conversa eu conto também um pouco da minha história ali, eu conto um pouquinho do meu dia a dia. Então o leitor ele vai não somente viver o que eu estava vivendo naquele momento, mas também conhecer um pouquinho da dinâmica da minha família, da minha história de vida, algumas coisas que eu conto do passado. Então tem um pouco de biografia. Mas eu também brinco um pouco com as palavras, tem um tom poético também. Eu acredito que um livro que fale de morte, ele precisa ter poesia, porque senão fica muito duro, né? Uhum. Precisa a gente essa dor em poesia para transformar numa arte mais bonita. E foi assim que eu comecei a escrever. Depois veio o desejo, né? Essa escrita foi concluída em novembro de 2021 e somente agora que eu consegui revisitar esse texto, reler. Foi um texto que eu tinha muito medo de voltar e ler tudo aquilo, né? Medo de reviver aquelas emoções dolorosas, mas eu consegui. E aí esse ano eu decidi publicar como uma forma de homenagem ao meu filho. Maravilha. E uma homenagem muito linda e uma generosidade muito grande da sua parte em compartilhar algo muito íntimo, né, com as pessoas que vão ter um contato com a sua obra, né? Então vamos só entender um pouquinho mais da Késia leitora, né? Você gosta de ler livros ou a princípio, porque você tem a sua história mais relacionada com a trajetória acadêmica, né? Então, às vezes, eu também sou da área da academia, e às vezes a gente, né, o nosso tempo é curto, e aí a gente tem que fazer as escolhas e a gente vai para aquilo que nós estamos ali mais envolvidos. Mas com relação à literatura, ela consegue fazer parte da sua vida ou você ainda está destinando o seu tempo, né, da leitura para material mais acadêmico? Bem, hoje eu tento revezar o meu tempo, porque eu estou vivendo assim uma tentativa, né, uma parte de tempo estudando para fazer seleção para o doutorado, mas eu preciso deixar um tempinho para ler, né? Hoje eu gosto muito de textos narrativos mais curtos, eu gosto de coletânea de contos, de crônicas, porque são textos que eu consigo ler. Eu sou uma pessoa meio ansiosa, então para chegar no final eu fico fazer aí para eu deixar aquele livro. Eu comecei a ler mesmo 100 Anos de Solidão, nunca tinha lido, comecei a ler nas férias, e aí começaram as aulas, eu não dei conta, estou na metade, e aí fico olhando para ele, e tenho outras leituras para fazer, também apresentando trabalhos, escrevendo artigos para publicar, e assim, nessa correria também, sem conseguir dar conta. E
todo tipo de edital que aparece e Dagmar da Aurama manda para mim, eu vou lá, eu envio um conto, envio uma crônica, envio uma poesia, né? Então, eu estou tentando me equilibrar, né? Nessa gangorra aí, entre a Késia, estudiosa acadêmica, e a Késia, leitora literária. Mas hoje eu leio muito mais literatura. Eu passei 2 anos afastada de licença médica, Uhum. e período assim foi um período que eu tive tempo, né? Eu até brinco assim que para a gente ser professor, a gente só consegue fazer essa leitura mesmo quando a gente passa por um processo assim que a gente se desliga um pouco do trabalho, porque senão não dá conta. Então eu consegui fazer algumas leituras, alguns livros que eu tinha na minha lista e revivendo outras leituras que eu fiz na universidade, mas de uma forma obrigatória, né? Meio que amarrada, aquela leitura que me obrigam. E aí hoje eu posso escolher, né? Então é muito mais gostosa essa leitura que você escolhe, que você decide se você gosta daquele gênero, se você não gosta. Então, hoje eu tenho me permitido. Sim. Você está em sala de aula atualmente? Atualmente, sim. Eu retornei da licença médica em setembro do ano passado. Depois do luto, eu passei por um processo de crise de ansiedade, né? Veio o transtorno de ansiedade generalizada, veio a depressão, e mais ou menos em meados do ano de 2022, eu tive esse problema. Porque, assim, quando meu filho faleceu, a gente estava vivendo a pandemia. Então, estávamos afastados de sala de aula. Foi novembro de Uhum. 2020. O ano de 2021 inteiro, nós estávamos dando aula no sistema remoto. Então, a gente só não saiu de casa. Então, era uma coisa bem mais tranquila, eu consegui dar conta. E depois, para tentar esvaziar um pouco a mente dos pensamentos assim meio tristes, eu enchi a minha rotina de coisas para fazer. Fui inventando um monte de coisa e eu acabei escondendo o luto, sabe? Uhum. Colocando um pouco de pedra, de pano em cima daquela ferida e ferida que não trata, ela apodrece, né? E eu senti Sim. justamente depois. O meu corpo meio que sentiu isso. E aí hoje eu vivo nessas oscilações, eu tenho fibromialgia, eu tô aqui mesmo, tava assim, meu Deus, eu não vou desmarcar a live, porque eu tô muito dolorida aqui, mas estamos, né, na luta. Mas tem dia que é bem difícil mesmo levantar, né? Sinto muitas dores de cabeça, é, dor no corpo, nas articulações. Felizmente, a depressão, que era o que mais me incapacitava, né? Uhum. Ela consegui vencer. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Agora é cuidar do corpo, né? Uma Exatamente. parte já foi cuidada. Talvez não 100%, mas já foi, né, olhada com mais carinho, com mais atenção, e agora é olhar um pouquinho para o outro lado, também com carinho, com atenção, né, que tudo vai dar certo. Então, o mestrado é o próximo passo, ou doutorado, desculpa. Isso. Corajosa. Eu terminei o mestrado em 2018 e foi uma fase assim da minha vida que eu estava trabalhando demais. Na época eu dava aula na escola pública 40 horas, trabalhava em 2 escolas particulares, tinha uma loja de moda feminina, estava recém-casada, tinha um filhinho de 1 ano, então assim minha vida estava uma loucura. E aí eu passei na seleção do mestrado. Saí de uma Uhum. particular, ainda continuei com aquela vida meio corrida. E quando eu terminei, eu falei, eu não quero estudar mais na minha vida, não quero. Até um monte de livros dessa área acadêmica, eu saí doando. Uns eu coloquei num sebo para vender. E agora eu vou ter que comprar tudo de novo. E aí estou eu agora, né, apaixonada pelos estudos de novo e estou feliz, né? Pelo menos ocupando a minha um vazio que ficou assim de uma forma especial. É uma coisa que vai durar para sempre, que vai me trazer assim, uma riqueza que eu vou levar comigo. É a riqueza que a gente conquista, né? A sabedoria, o conhecimento, a gente vai conquistar e vai durar para sempre. Sim, exato.
Ó, já tem aqui elogios para você, né? A Gise de Cruz está dizendo que você é uma escritora excepcional e que ela gostaria de ouvir uma poesia sua, né? Ah, é Gigedo, é porque o nome dele é Ah, é bem Gedo. É que Gigedo, tá Gido. é, Tá. E- eu separei meu computador aqui, que eu falei, não vou ler alguma coisa aqui. Eu separei, vou ler sim uma poesia, viu, Gigi? Eu tenho um arquivo já de. Deixa eu ver quantos poemas tem. Já estou com. Além desse livro, em breve vamos estar publicando outro. E esse livro é de poesia que eu escrevi nesse período que eu passei. Foram 2 anos. Eu estou aqui agora no meu sítio, né? Eu Uhum, passei 2 anos morando aqui. Eu moro em Feira de Santana, certo. aqui na Bahia. Mas esse sítio fica em Santanópolis, 40 minutos de Feira. Então, é uma cidadezinha bem pequena. E o sítio fica ainda a uns 9 quilômetros da cidadezinha, que é pequena. Então, assim, é uma comunidade bem rural mesmo. E aí, nesse Ah, período que a gente morou aqui, foi um período, assim, de muita produtividade nas escritas, né? uhum. E bastante. E aí, além do livro Cartas para um Anjo, que já estava escrito, eu escrevi esse livro, né? Então, eu separei aqui um poema. Você quer ouvir agora? Vamos, já que veio a sugestão, veio o pedido, então vamos lá, que daí a gente continua. Pronto. Eu vou começar com o primeiro, né? Foi Uhum. um texto que marcou muito um sentimento, assim, que me perseguiu durante a depressão. Foi aquela dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo, porque eu não era mais eu mesma. E eu não gostava dessa Késia que estava acontecendo, que estava se transformando, porque era um processo ainda de transformação. Eu não era a Késia do passado e nem era a Késia que eu sou hoje. Então, naquele momento de metamorfose, eu era meio que um monstro, um Frankenstein, assim. Então, são poemas que são feios, que são dolorosos, né? Então, diz assim, Caso Perdido, o título. De desistir de ser eu mesma. A minha verdade não agrada. O meu eu é feio e triste. Minha essência repele os seres viventes. Minhas marcas e cicatrizes são feias demais. E até mesmo quem não viveu as minhas perdas sofre a minha dor. A minha dor não é só minha. Ela se expande e contagia quem se aproxima. Não chegue muito perto. Fuja, esconda-se, me desabrace. Não olhe para mim. Me encarar é mergulhar em olhos encharcados pelas águas do Mar Morto. Tenho cheiro de cemitério, fétido, infecto, pútrido. Minha pele não está mais acostumada ao afago. Ela repele a presença de outra célula epidérmica. Fuja de mim, eu te peço. Estar perto de mim não é agradável, eu sei. Não há alegria em mim mesma. Vai lá, procura outra amiga, outra colega, outra mulher. Busque alguém mais divertida, mais extrovertida, mais subvertida. Eu também fugiria de mim se pudesse, mas não posso. Estou presa em mim, dentro da minha própria casca. Aqui dentro é úmido, solitário e frio. Minhas lágrimas são rios perenes e caudalosos que jorram para um mar bravo, inavegável e indomável. E a minha própria presença me causa arrepio. Então fuja de mim. Eu sou um caso perdido. Então, nesse momento que eu escrevi essa poesia, eu tinha um sentimento assim de solidão muito grande. Era um sentimento de que eu não tinha mais amigos, não tinha mais amigas, mas foi um período que eu precisei fazer terapia, e a terapia é muito boa porque ela ouve a gente e depois ela fala para você coisas que você não tinha pensado. Então, minha terapeuta, eu li essas poesias para ela, ela colocou para mim, Késia, você coloca aí para mim que você não tem amigos. Mas quantos amigos você tem deixado entrar na sua vida, né? Uhum. Eu realmente, naquele momento, eu me tranquei. Olha o que é que eu fiz. Eu fugi para morar num sítio distante de todo mundo. No momento do meu luto, eu coloquei nas redes sociais que eu não queria receber nenhuma visita, que eu não queria ver ninguém. E a partir desse momento, eu comecei a fugir de todas as pessoas que eu conhecia, das minhas amigas, porque encontrar com as minhas amigas era vê-las chorando, um choro que eu não queria chorar mais. Então, só que depois a minha mente começou a me acusar isso. Você não tem amiga, você está sozinha,
você não é uma pessoa legal, ninguém quer ficar com você porque você é triste, porque você não sorri, você não é divertida, né? E ninguém quer ter uma amizade com uma mãe triste, que não sabe mais sorrir. Então, aquilo me machucava. Eu queria ter as minhas amigas de novo. E aí a minha psicóloga me falou: você realmente se trancou e a chave está por dentro. Você precisa abrir. Uhum. Exato. E E é só você para abrir, né? com certeza, com certeza. Tem alguém que está perguntando aqui, escritora, você é professora da UFES? Não. Eu fui aluna da UFES, estudei graduação de 98 a 2002, fiz especialização, eu acho que foi 2007, e terminei o mestrado em 2018. Fui aluna da UFES, mas professora não. O Adenilton é escritor e ele mora aí pertinho de você. Hum, Eu não vou lembrar certinho, mas ele é aí pertinho, né? Ele está aí por aí. ótimo. É, mas é bem isso que ela falou para você, né? Foi uma autodefesa, na verdade, né? Que a gente pode, quem está de fora, olhar como uma autodefesa, porque você precisava se reconstruir, né? E a gente precisa estar desse lado e entender o momento. Cada um passa por uma situação. É algo que a gente não consegue medir a dor dos outros, né? Então, o que a gente pode fazer é respeitar, né? Respeitar e deixar que, com o tempo, né, possa voltar a ter aquela abertura, possa voltar a ter, né, o espaço, mas é como ela falou, né? Foi algo que você mesma, às vezes sem saber de fato que poderia vir. Ainda bem que você conseguiu, com a ajuda dela, perceber a tempo, né? Que estava na hora de voltar, né? Que estava na hora de voltar, é, até porque você tem mais dois filhos, né? Você tem um marido, acho que sua mãe mora com você, né? Então existe aí também toda outras pessoas que precisam que você esteja junto, querendo ou não, né? Que é essa troca. Bom, sobre o seu livro, né? Cartas para um Anjo, você está com ele aí? Ou com a capa? Ai, nem te falo. Esse livro, ele não está pronto ainda, né? Hum, Então, nós estávamos com, vou falar aqui até de primeira mão, Dagmar está até aqui, a minha agente editorial da Orama Editora, ela está aqui na live com a gente. Ela me deu essa notícia assim muito triste e eu sofro de transtorno ainda, né, de ansiedade. A minha psicóloga fala que a ansiedade ela não tem cura, né? A gente tem controle. Então, é preciso que a gente o tempo inteiro se automedique com muita paz, com muita persistência, né? Respiração. E aí ela me falou que não vai dar tempo. A gente estava com o lançamento marcado para dia 10 e é provável que a gente tenha que remarcar. Estamos aí tentando aí negociar com datas, outras datas ainda não temos, mas eu não estou com o livro em mãos ainda, porque ele ainda foi para diagramação e ainda vai precisar ser impresso. Mas estou tentando acalmar meu coração, né? Mas é como a gestação. Eu comparo muito, né, com um filho prestes a nascer e eu já estou sentindo assim aquele momento pertinho do parto, em que a barriga já está gigante, né? E eu já estou cansada, já estou sentindo dor nas costas. Sente, amiga linda. É exatamente, Carol, tudo no seu tempo. Então, e Deus falou muito comigo, né? Eu conversei com Dagmar, ela não tinha me falado nada a respeito disso, mas a gente tem um outro grupo dos escritores da Orama e ela colocou lá pedindo oração para o irmão que estava numa cirurgia de câncer. E aí, gente, Deus falou comigo assim de uma forma tão grande, falou: Kézia, como você é mesquinha, você está se preocupando com a bobagem que é uma data de um lançamento de um livro, enquanto, né, outras pessoas estão vivendo problemas tão difíceis. Então, eu já pedi perdão a Deus, Dagmar, peço perdão a você também pelo estresse, mas vamos tentar, né? Não quer dizer que se sim, for o dia 10 eu estarei muito feliz. Mas, enfim, sim. estamos É, aí eu esperando. sou da opinião também de que tudo é dentro do seu tempo. Eu vi essa sua postagem hoje, né, sobre esse pedido de ajuda para energias positivas, para ficar em oração, né? É, porque, na verdade, assim, o material a gente pode controlar,
né? Essa questão, tudo bem, não dá hoje, mas amanhã vai dar certo e vai Verdade. ser melhor do que estiver, né, na programação. Eu vou mostrar aqui a capa, então, que eu Uhum. fiz o print. Deixa eu só ligar aqui. Porque a capa está muito bonita. E aí, antes de mais nada, eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa parceria inicialmente com a editora, né? Com a Orama Editora. Gente, a minha história com a Orama é uma história assim bem antiga. Eu conheço Dagmar, acho que tem uns 20 anos. E a gente, depois desses 20 anos, a gente não se viu mais. Trabalhamos juntas. Dag, eu vim para o sítio e não trouxe a capa. Ó, ela tá ali, mostra a capa, Kézia. Ó, ainda falei com Natasha hoje, que pena que eu não trouxe a capa. Não estou em casa, amiga. Então, eu conheci Dagmar numa escola pública que nós trabalhávamos, nós dávamos aula. Eu, como substituta, ela era lotada mesmo nessa escola, era o Colégio Assis Chateaubriand. E nos conhecemos lá. Depois, eu só fiquei um ano, porque depois eu passei no concurso e fui para outra escola na zona rural. E aí eu não vi mais Dagmar. Depois, gente, que eu decidi, quando eu consegui, realmente em janeiro desse ano, reler o livro, dizer assim, ufa, finalmente agora eu quero publicar. Eu uso muito minhas redes sociais, converso muito com minhas seguidoras e coloquei, gente, eu preciso agora de uma editora para publicar meu livro. E aí as pessoas foram me indicando, e aí me falaram de Dagmar. Quando eu mandei mensagem, eu falei, eu já conheço Dagmar, né? Uma pessoa me falou que era ótima, que era uma fofa. E começamos a conversar. E depois Dagmar falou, Kézia, depois que eu mandei o manuscrito para ela, falou, Kézia, o seu livro é fantástico. É uma escrita assim muito forte, ao mesmo tempo sensível. A gente chorou aqui. É um livro que as lágrimas realmente elas chegam. E eu queria muito ficar com seu livro, quero muito ficar com seu livro, mas eu vou te dar outras oportunidades, vou te dar outras opções. E aí, Dagmar me deu um monte de contatos de várias outras editoras, imagine, né? Sim. Ela, assim, é uma pessoa bem brilhante. E eu saí enviando o meu PDF para várias editoras e, creia, todas elas aceitaram, né? Editoras grandes do Rio de Janeiro. Até que eu recebi uma proposta, assim, bem decente de uma editora do Rio de Janeiro, né? Para publicar meu livro sem me cobrar absolutamente nada. Porque eu até já falei em algumas lives que, às vezes, escrever o livro não é nem mais difícil. Difícil mesmo é você ter a grana para bancar, porque geralmente esse processo aí, né, de diagramação, de capista, de revisão, tudo isso aí, nesse processo, até chegar ao livro impresso, você gasta brincando R$ 6.000. E eu, professora, não tenho R$ 1 na conta. Falei, o que é que eu vou fazer? Aí, o que que aconteceu? Essa editora me fez essa proposta. Aí eu falei, ó, Dag, eu vou te falar a verdade. Eu queria muito fazer com você. Mas eu recebi essa proposta aqui. Ela falou, Kézia, eu vou fazer a mesma proposta para você. Eu falei, pronto. E aí nós acabamos fechando. Eu conversei com uma amiga minha que tem experiência já de lançar livro, ela lançou dois. Ela falou que eu lancei com uma editora que é daqui pertinho, em Salvador, e lancei com uma de São Paulo. E vou te dizer, a experiência foi muito mais legal com uma editora próxima, né? Esse contato pessoal foi muito mais bacana. Uhum. Então, aí eu falei, ó, como é o meu primeiro, vou fazer com Dagmar. E aí nós estamos assim, super dando certo, né? E vai dar tudo certo, com fé em Deus. Com certeza. Você está até melhor do que eu no banco, amiga, porque você não tem R$ 1. Eu estou no negativo e você está melhor. Ai, a vida da gente é uma luta, né? Mas é Sim. verdade. É Mas vai dar certo. importante. Sim, sim. E então tá. Aí exatamente essa questão da proximidade, com certeza eu acho que fez o processo ser mais prazeroso, né? Porque estava ali pertinho e foi uma boa escolha, com certeza, né? Espero que os próximos continuem essa parceria, né? Para que possa fortalecer. Tá. Então você escreveu as cartas, né? Foram inúmeras cartas, pelo que eu andei sondando, nesse momento em que você até se recolheu, e foi uma forma de você também colocar para fora. Talvez não de falando, mas escrevendo, né? E
você comentou em uma outra live que eu andei olhando sobre essa questão da escrita terapêutica. Queria que você falasse um pouquinho como que foi ela para você nesse processo. Vou fazer uma pausa aqui para falar de Cíntia, que ela comentou aqui, né? Cíntia é uma outra mãe de anjo, a gente se autodenomina assim, mãe de anjo. E o filho dela também partiu, o filho dela foi meu aluno na escola particular, também se chamava Gabriel. E a gente, assim, eu fiz até um poema para ela. Se ela estiver na live aí, eu ainda quero ler esse poema para ela, viu? Então, Eu fiz um poema. então pare agora e leia o poema, porque Ah, vai que ela tenha que sair. guarda a sua pergunta, tá? Deixa eu achar aqui, peraí. Cíntia, amiga, você tá aí, não saia. Que isso aqui Fique, é não para você. saia. Ó, ela disse que te ama tanto, viu? E colocou aqui, Biel deve estar muito orgulhoso, com certeza. Ele tinha um orgulho enorme de mim e eu senti isso depois, quando ele faleceu, eu consegui recuperar a senha do Instagram dele. Eu fiz isso, viu, gente? Me julguem, Uhum. mas eu consegui e eu queria conhecer, porque eu recebi alguns vídeos e fotos dele de um Gabriel que eu não gostei muito de conhecer. A gente não conhece os nossos filhos, né? Quando a gente assistiu aquela série Adolescente, é adolescente ou adolescência? Nem. Adolescência, essa que tá bem em alta agora, eu comparei muito com a minha história, porque o Gabriel que eu conhecia não era o Gabriel que eu recebi depois dos vídeos dos amigos. Era um Gabriel que bebia bastante, então eu queria saber que Gabriel era esse. E muitas amigas dele me falaram, tia, ele falava muito da senhora. E aí, depois eu vendo as mensagens, ele encaminhava. Na época eu tinha loja de roupa, fazia live, fazia provador. Ele pegava os meus stories e encaminhava para as amigas dele. Dizia, olha que gata. E aí as amigas, olha que linda, ele é minha mãe. Eu nasci assim porque eu puxei a ela. Então, são pedacinhos assim de felicidade que eu resgatei, né, depois. Então, deixa eu ler o poema para minha amiga Cíntia. Né? O título é Amiga Depois do Fim. A morte não me trouxe apenas dor. Depois do fim, depois do luto, depois do choro, veio a mim um recomeço, o renascimento e a alegria. E foi assim que ganhei você, de presente dos céus. O fim foi o começo. Fim de uma vida sem preço, início de uma amizade de sucesso. Recomeço de duas vidas despedaçadas, duas rosas despetaladas que juntaram suas peças quebradas para fazer a arte do mosaico impresso. Que sucesso! E aí foi um poemazinho que eu fiz para ela e é isso, a gente se juntou e de todas que se juntaram, assim, o nosso chamego foi maior, né? Então, amiga, eu te amo, viu? Deixa eu voltar para o que você tinha me perguntado mesmo, porque Que maravilha. Ela está dizendo que está lisonjeada ali com o seu carinho, com as suas palavras, né? Que é uma amizade muito bacana, né? E que bom que você retornou, né? Senão você não teria essas amizades aí, né? é Enfim. verdade. O que eu tinha perguntado para você era sobre essa questão. Até esqueci, mas enfim. Da, Vamos dar continuidade. foi da Oi? escrita das cartas, Isso, da escrita da escrita terapêutica. Muito obrigada. terapêutica, isso. É, eu comecei a escrever. Eu sempre usei as minhas redes sociais um pouco como um lugar de escrita, de desabafo. E Uhum. quando o Gabriel faleceu, eu usava muito. Logo nos primeiros dias, eu não conseguia falar sobre o que eu sentia, então eu comecei a escrever. E eu comecei a escrever algumas cartas. E uma das pessoas que me seguiam era uma psiquiatra, que era da minha igreja, doutora Vanessa, e ela me chamou e falou, Kézia, você escreve muito bem. Por que você não começa a fazer disso um hábito? Escreva todos os dias. Você já ouviu falar na escrita terapêutica? E aí eu comecei. Eu falei, doutora, então tá, eu não estou conseguindo fazer terapia. Na época eu já tinha ido a 3 psicólogas e eu não gostava, eu não conseguia falar nada. Eu ia e chorava, ia sair. Então a escrita, para mim, eu digo que nesse momento a escrita me salvou. Né? Durante 365 dias eu escrevi. Os primeiros 15 dias eu não fui muito assídua, mas eu comecei a escrever e quando a psiquiatra me falou isso, eu fiz um texto maior, resumindo os primeiros 15 dias e
depois eu comecei a fazer disso um hábito, né? Todas as noites, quando todo mundo ia dormir, a casa ficava silenciosa e vinha insônia, porque eu tive um problema de insônia crônica e eu passava a noite acordada. Então eu escrevia. Era o meu momento, assim, que eu conversava. Era eu e ele conversando, o momento que eu conversava com Deus e que Deus conversava comigo, né? Era o momento que eu li a Bíblia, foi um momento que eu fiquei muito, assim, cheia de fé, porque eu precisava me apegar a alguma coisa. Então eu comecei a escrever as cartas. Depois que eu terminei a escrita, eu me fechei, assim. Eu falei, não quero mais escrever. Eu acho que se eu tivesse continuado com o processo da escrita naquele momento, eu não teria adoecido, ou teria sido uma coisa mais leve. Mas tudo aconteceu de uma forma, não sei se foi coincidência ou se uma coisa tem relação com a outra. Enquanto eu estava escrevendo, parece que eu estava jogando para fora aquela coisa ruim que estava aqui dentro. Quando eu parei de Uhum. escrever, eu não fazia terapia, não conversava com ninguém e eu continuava guardando, continuava guardando. Então, eu escrevi até novembro de 2021 e adoeci em junho de 2022. Então, 6 meses que eu fui guardando e fui Uhum. apodrecendo, né, aquela dor ali por dentro. É claro que também tem outros fatores aí, né, que a gente deve levar em consideração, que é a falta do sono. Depois que eu passei por esse processo de insônia, eu fiz algumas pesquisas e eu vi o quanto o sono é importante na vida da gente. E não Uhum. dormir me transformou assim totalmente. E aliado a isso também tem a falta de exercício também, que eu fui deixando para lá, sabe? Ah, para que eu vou cuidar mais de nada? Para que eu vou para academia? Quando a gente passa por um processo de luto, a gente fica se perguntando para quê? Para que tanta coisa? Para que eu vou para academia? Para que eu vou comprar uma roupa nova? Para que eu vou comer uma coisa gostosa? Para que eu vou sair com as amigas? Para que eu vou sorrir? A gente não quer se permitir mais nada. E somente depois que eu voltei para a terapia, passei mais 1 ano e meio, 2 na terapia, que eu consegui, né, me resgatar essa vontade de realmente de reconstruir. Mas foi um processo bem lento, bem demorado. Eram idas e voltas o tempo inteiro, idas e voltas. Dentro desse processo, a tentativa de fazer alguma coisa, eu queria ser produtiva, eu me recusava a não ser produtiva. Acho que a maior dificuldade minha nesse processo aí de 2 anos de licença médica era ficar em casa sem fazer nada. Agora imagine, dona de casa ficar sem fazer nada. Por isso que as aspas, porque eu fazia de tudo, mas eu sentia que eu não fazia nada, sabe? Uhum. Sim. É, na verdade, é aquilo que você falou, né? Enquanto escreve, você, de uma forma ou outra, você está colocando para fora, né? E quando você deixou, você daí abriu espaço para que outra coisa assumisse o controle, né? E sobre esse processo da escrita, né, que foram 360 dias, né? Quando que foi quando que você decidiu, por que não publicar? Por que não mostrar para as pessoas? Porque eu vejo muito essa questão, quando você publica algo muito íntimo, muito pessoal, é porque, primeiro, como eu falei inicialmente, né, aquela generosidade, porque você poderia ter eles para você, você colocou no papel, poderia, né, tá ali, tá pronto, fiz. Mas o ato de publicar, né, é um ato de muito amor, para que você possa ajudar também outras pessoas, né? Porque às vezes estão passando pelo mesmo processo, né? E às vezes são pessoas que estão distantes e que gostariam também de conhecer um pouquinho como que foi esse seu processo, né, nesse período em que você se sentiu completamente sozinha, perdida, por mais que a família está, mãe é mãe, né? Mãe é mãe nesse sentido. Então a pergunta é assim: quando que foi o momento que você decidiu, vou pôr para o mundo e seja o que Deus quiser? Seja o que Deus quiser. Acho que a maior dificuldade de publicar um livro é de você expor, assim, sua fragilidade, Uhum. né? Eu sentia esse desejo de publicar esse livro por dois motivos. Primeiro, porque eu queria
deixar alguma coisa marcada, registrada, que meu filho era para sempre, né? Logo quando ele faleceu, eu queria pintar um mural, eu queria fazer uma tatuagem. E depois eu falei, não, eu quero uma coisa mais relevante. Eu quero uma coisa que não somente mostre para o mundo que o meu amor por ele é para sempre, mas alguma coisa também que tenha um propósito. Uma dos sentimentos que mais eu guardei no coração e que me dava um pouco de alívio, nem sei se a palavra certa é alívio, mas era um sentimento de que eu precisava de um propósito. Precisava entender que a morte dele não foi em vão. Tinha que ter um porquê, tinha que ter um para quê. Um porquê não, para quê? Para quê? Então, esse para quê, inicialmente, eu tentei fazer um grupo de mães, foi o Mães de Anjo, foi quando eu conheci Cíntia, e eu juntei mulheres, mas eu percebi que eu não estava pronta. Eu comecei a me sentir muito mal no grupo, todos os dias alguma mãe caía, porque assim, no luto, principalmente nos primeiros 5 anos, todo dia é um cair e levantar, um cair e levantar. Tem dia que você acorda e você, quando você levanta, tem uma sandália do seu filho no chão e você olha e você começa a chorar. Ou então, às vezes, é um Facebook que te lembra uma foto de 5 anos e você começa a chorar. Ou você fica mal o dia inteiro. E aí eu juntei aquelas mães e todos os dias no grupo do WhatsApp era algum tipo de depoimento ou então uma notícia ruim. E aí aquilo foi me dando gatilhos. Hum, Até hum, eu comecei a fazer terapia, minha psicóloga falou, Kézia, é melhor você parar, sair do grupo. E assim, eu era tipo a líder do grupo, né? Eu que inventei o grupo, eu que criei. Depois que eu saí, acabou, todo mundo ficou meio disperso, mas eu falei, eu preciso agora cuidar de mim. Mas ainda fiquei com aquele desejo. E aí eu falei, não, agora então eu vou fazer uma outra coisa. Eu quero fazer uma palestra para os meus alunos para falar sobre o álcool, porque o acidente do meu filho envolveu o álcool. Então eu queria passar essa mensagem, né, da importância do cuidado, da prevenção, né, desse abuso do álcool, a prevenção, o cuidado de não misturar o álcool com a direção. E aí eu criei uma apresentação, fiz um projeto chamado Zero Álcool e apresentei para todos os meus alunos, tanto no diurno quanto no noturno. E assim, foi um período bem difícil. Chorei, chorei, chorei em todas as apresentações, mas eu consegui passar algumas mensagens, assim, e eu recebi alguns feedbacks bem marcantes. A senhora não sabe como isso falou comigo e tudo. Não sei o que aconteceu com esses meninos depois. E eu acho que isso também foi um gatilho para depois eu ter a crise de ansiedade, porque essas palestras aconteceram em julho, em agosto eu adoeci. Então eu falei, não foi ainda. Mas com o livro, com tudo que eu escrevi ali, eu consigo me comunicar com as mães e eu consigo me comunicar com os adolescentes. Com as mães eu consigo falar da forma como a gente precisa ressignificar o que é de verdade valioso para a gente. Porque durante muito tempo, para mim, o valioso era o trabalho. E eu perdi muita coisa da infância do meu filho que não vai ter mais volta. E um dos sentimentos que me corroeu no início foi a culpa. Por que que eu não fiquei com ele mais tempo? Por que que eu trabalhei tanto? Por que que eu perdi esses momentos? Então, eu dialogo com as mães nesse sentido. E com os adolescentes, com os jovens, é aquele conselho. O conselho que eu dou para eles, eu acredito que é muito mais fácil eles ouvirem uma mãe alheia do que a própria mãe. Né? uhum. Eu sinto, não sai para beber, se beber não dirija, pega um Uber. Naquele mesmo dia, todas as vezes que ele saía, eu falava, não volta dirigindo, pega um Uber. Ele não veio dirigindo, mas ele veio com um primo que estava bebendo. Então, o acidente foi assim bem violento. Então, eu acho que o desejo de publicar mesmo o livro foi essa questão de dizer, não é a generosidade de Késia querendo ser boa, é a generosidade do meu filho servir para alguma coisa. A vida da gente tem que ter um propósito, a vida da gente tem que valer para alguma coisa. E o fim dela também tem que marcar alguma coisa. Então eu acho que eu quero deixar esse legado mesmo nessa história. Uhum.
Maravilha. É como você disse, né? Quando o adolescente ele não ouve o que vem de dentro de casa, né? Ele está mais aberto, né, para o que vem de fora, né? E com certeza você mudou a vida de muitos que estavam ali te ouvindo e que repensaram ou que repensariam no momento em que eles fossem entrar para essa fase, né? Que envolve aí as saídas noturnas e tudo mais, onde tudo é possível, tudo é maravilhoso, É verdade. né? Nesse sentido. O É, Natasha, ele tem um sentimento meio que Superman. Ele acha que nunca vai acontecer nada com ele. E eu nunca exatamente. tinha estado para isso com o livro, assim, de uma forma muito profunda, mas quando eu fiz uma reunião com a editora, com Dagmar, ela foi com o esposo, que é esse que você falou, que é Gigedo, né? E ele me falou, Uhum. logo quando o Dagmar recebeu seu livro, ela não me falou nada, ela só falou assim, Gigedo, leia esse livro. E eu li. E quando eu terminei de ler, eu chorava, chorava. E aí eu sentei com meu filho, e um adolescente, e eu falei, leia só o primeiro capítulo. Foram os primeiros 15 dias do luto, porque eu fiz 365 dias, né? Depois, para publicar, a gente teve que fazer uma seleção, porque o livro ia ficar muito grande. E aí eu tive que fazer alguns cortes. Inclusive, eu acredito que foi por isso também que atrasou, porque depois do processo de correção eu tive que receber de novo, diminuir, tirar algumas cartas, senão o livro ia ficar com 400 páginas. E aí não dava. E aí ele falou Kézia, ele leu o livro e ele ficou assim impactado, né? Então, eu acredito que essa geração precisa ouvir essas Uhum. coisas, né? Exatamente. Então, eu espero, eu espero isso. Você tocou num assunto, né? Primeiro, assim, muito importante esse papel que você passou, na verdade, de divulgar, de dividir, de reforçar essa importância, esses cuidados, né? Esse alerta, né? Então, isso é muito importante. Eu queria voltar nessa parte da escrita, aonde você disse ainda há pouco que tinha inúmeras cartas, que o texto ia ficar muito grande, e nesse processo de escrita, ela demanda a releitura e ela demanda, né, a reescrita também. Como que foi essa parte estrutural do livro, para que as pessoas possam entender qual é a narrativa que você está trazendo? Ela é cronológica? Como que seria isso? Só para as pessoas já poderem saber o que, que vem ali dentro. Ela é cronológica. Eu começo do dia mais ou menos, eu acho que do dia 25 de novembro. E aí todos os dias tem uma carta. No início de cada carta tem a data. 25/11/2020, 26/11/2020, 27/11/2020. E aí todos os dias eu começava conversando como se ele estivesse ali do meu lado. Oi, meu filho. Oi, meu Bibis, meu amor. Tava morrendo de saudade. Hoje aconteceu isso. E eu vou relatando coisas do meu dia. Vou desabafando o que eu tô sentindo. Vou fazendo perguntas retóricas que nunca recebi respostas, né? Vou colocando as minhas, as minhas raivas, os meus medos, a minha culpa, tudo. Eu acredito que o livro ele vai dialogar também com mulheres que estão passando pelo luto, né? Não Uhum. somente as mães, foi uma outra coisa que eu também não falei. Esse livro ele vai dialogar com essa mãe que não perdeu um filho, graças a Deus, que não perca nunca, com essa mãe que já perdeu, porque ela vai ver que nesse processo dessa narrativa eu caio e levanto quase todo dia, eu vou e volto, porque às vezes ela está passando por esse processo e ela vai dizer, poxa, eu nunca vou conseguir sair desse fundo, desse poço fundo, né? Eu consigo segurar nas paredes, chego na metade, escorrego de novo. E aí quando ela vê alguém que saiu do poço fundo e está voltando a viver, está voltando a sorrir, ela diz, pode demorar, mas eu posso conseguir também. Então, as cartas elas têm esse tom, né, também de esperança. E as cartas elas trazem essa perspectiva da cronologia, do início até o final. Então, na última carta, eu coloco lá, que é a última carta que eu estou escrevendo, é o dia 9 de novembro de 2021, exatamente um ano depois do acidente.
E aí depois eu faço um fechamento falando um pouquinho sobre o meu sentimento de agora, de hoje, né? Praticamente 4 anos depois, como é que eu estou me sentindo. E aí eu falo Uhum. desse processo de como é Késia hoje. Késia hoje está vivendo um dilema. Eu estou feliz, eu até postei um Reels esses dias com um recorte que eu fiz da live com Sim. Daisy do Café com Chocolate, que eu falo sobre esse conflito que eu ando vivendo, que inclusive conversar com ela me aliviou bastante o conflito, porque eu estava feliz e ficava me perguntando como é que você pode ficar feliz com a publicação de um livro que fala da morte do seu filho. A minha consciência me acusava o tempo todo. E aí ela fala, Késia, você transformou a dor em arte. Então você não está Uhum. feliz, está feliz pela arte. Você criou um livro, é literatura. Na medida que você cria suas metáforas, que você usa poesia, que você, né, tem todo esse jogo de palavras, que você tem uma estrutura lógica, você transformou. É como o barro, tá lá uma coisa suja, quando você molda e você cria um vaso, você pinta, coloca na sala, ele é arte, ele não é mais aquela sujeira de barro. Então, isso clareou muito na minha mente. E aí eu fecho a carta com essa reflexão, falando um pouquinho sobre essa Késia de hoje, que está feliz. Foi um processo difícil, mas que durante toda a perspectiva do livro, o que eu mais quis foi falar sobre fé e esperança. Né? Uhum. Essa é a mensagem que os seus leitores vão encontrar ali dentro, então. A esperança, a fé. Eu acredito que muito amor, apesar que você falou Com que também estava ali em momentos com alguma com raiva, né? raiva. Mas acredito que o amor tenha prevalecido no final do contexto como um todo, né? Todas as cartas. Eu acredito que todas ou quase todas eu termino te amo para sempre. Quase todas. Até na carta que eu brigo com ele, que eu tô com raiva. E quando eu falo que eu sinto raiva, eu senti muita raiva dele. E aí depois eu fico me perguntando como é que eu tenho raiva do meu filho que não está mais aqui. Mas a raiva foi dele não ter me ouvido, da desobediência dele ter transformado a vida de todo mundo. Né? O que, que aconteceu com a vida de todos nós? Né? A minha vida, a vida do pai dele. Eu sou divorciada do pai dele. Né? A vida dos irmãos dele, que poderiam hoje não ter mais uma mãe. Quantas mães que a gente conhece nunca mais conseguem retomar suas vidas e se transformam em múmias, em zumbis. A minha psicóloga, Uhum. ela fala, Késia, eu tenho uma prima que perdeu o filho numa festa, inclusive na UFES. Tem um lugarzinho chamado FIFO na UFES. Teve uma briga lá e uma pessoa deu um tiro e ele faleceu naquela festa. E a mãe até hoje, isso deve ter mais de 20 anos, a mãe até hoje, ela não olha no olho de ninguém, ela anda com o olhar baixo. E ela não sorri, ela não fala com ninguém, não conversa, sabe? Então, a raiva foi nesse sentido. Como é que você pode tomar uma decisão que uma decisão tão errada que afetou a vida de todos nós, né? E você não pensou na gente. Então, eu faço essa reflexão. Eu estou trabalhando com uma disciplina chamada Projeto de Vida, com os meus Uhum. alunos do ensino médio no segundo ano. E aí eu fiz até com eles uma atividade para mostrar sobre essa relação da minha ação, como ela reflete no outro. E eu dei esse exemplo, né? Você, quando você sai da sua casa, você está de moto. Eu dei um exemplo que dialoga muito com a vida deles, né? A maioria dos alunos de zona rural anda de moto, sem capacete, não tem habilitação, bebem, dão um famoso grau, que eu nem sei como é que chama aí na sua cidade, mas é empinar a moto com uma roda só, É. né? Que eles chamam aqui de dar grau. E eu falo, quando você faz isso tudo, você já parou para pensar que aquela decisão que você tomou pode afetar a vida de toda a sua família? Né? Se você morrer, o que, que vai acontecer com sua mãe? O que, que vai acontecer com seu pai, com seus irmãos? Tem algumas mães de anjo que, inclusive, têm a vida financeira afetada, porque o provedor da casa era o filho mais velho. Né? Então, são muitos fatores a analisar, né? Dessa raiva que a gente sente também. Mas depois vem o Uhum. perdão, vem o amor vence tudo, né? Vence a raiva, Uhum. vence a mágoa.
Sim, nós temos ali comentários referente ao livro, que é para as mães, para os pais e para os filhos, para os jovens, de uma forma geral, né? Você então está, de fato, né, abrindo esse livro para toda uma família, né? Para todos que queiram conhecer ou que precisam conhecer também. A gente tem que levar isso em consideração, né? E o seu livro vai chegar na mão das pessoas no momento certo, né? Ele é aquele livro que vai chegar nas mãos das pessoas quando elas menos esperam, né? E aí nós temos mais comentários aqui que acho que além do luto é um livro para nós fazer refletir sobre como nos colocamos diante da vida, da nossa única vida, né? Porque existem diversas teorias. Eu sei que você é evangélica, né? É batista, Uhum. né? E assim como todos que estamos assistindo, cada um tem a sua crença, a sua fé, né? E a gente não sabe o que acontece. Essa que é a realidade. A gente não sabe o que acontece, né? A gente sabe aqui. E é temporário também, né? É temporário. Mas assim, tem bastantes elogios. O livro é um filho para o autor. Deus foi generoso conosco, a sua amiga Cíntia está falando. Ah, Os aí comentários pararam de aparecer aqui para mim. Bloqueados, pararam. pararam. A Dagmar está dizendo, né? Apesar de forte, o livro nos pega pelo braço e apresenta o amor, a esperança e a fé, né? E a Kélida está dizendo com relação que você falou, né? Quais são as consequências, né? Daquele ato em que às vezes o adolescente, o jovem, enfim, está envolvido, mas ele não consegue refletir no que pode vir a acontecer porque ele está muito envolvido ali no meio, né? E essa disciplina em especial, ela é uma disciplina relativamente nova, né? Na base curricular, né? Isso. E ela veio para ajudar essa questão dos adolescentes, ou, enfim, dessa faixa etária que está em transformação, a olhar um pouquinho para si, né? A pensar, né, no que você quer para o futuro, né? Trabalhar com sentimentos, com valores, é uma disciplina muito bacana. Até na faculdade tem, É, né, essa disciplina. Deixa eu agora mudando um pouquinho de assunto, o seu Instagram ele está ficando muito lindo. Você se entregou, assim, caiu, né? Mergulhou de corpo e alma nessa nova Késia, né? Que tá aí. Eu vi essa mudança, né? Pelas fotos que você vem postando, tá? Olhei aquelas 3 fotos que você colocou lá para que as pessoas escolhessem, sim, né? sim. E realmente, a primeira, você tá muito cara de intelectual, a terceira tá mais com cara de empresária, e a que te resume mesmo é a segunda foto, como você mesma colocou, que é com relação a ser, né, a Késia professora, leitora e agora escritora, porque daqui para frente ninguém segura mais, né? Eu sei que tem projetos futuros, É que verdade. você está com contos, que você está com crônicas já engatilhadas, que tem esse livro de poema que você falou. E é muito isso. Eu vi, na verdade, essa sua transformação ali de forma superficial, porque nosso contato está sendo assim, né? Olho no olho, mas com uma certa distância. Eu vi que seria que agora você está olhando para você, né? E que você, de uma forma ou outra, também está ajudando, está preparada para ajudar os outros, né? Então, eu fiz uma leitura em relação a isso, mas eu também fiz uma outra leitura, já um pouquinho mais da área profissional, que talvez fosse uma transição de carreira. Seria isso mesmo, essa nova Késia? Eu não diria uma transição de carreira, porque a escrita, ela foi a minha primeira opção. Desde quando eu era adolescente, eu entrei no curso de letras, né? E assim, escrever está dentro do processo de ser professor. Então, eu acho que seria uma ampliação, né? Hoje eu sou professora e escritora, é como se fosse uma késia dupla, mas eu não posso dizer que é uma transição, porque eu continuo em sala de aula e eu sinto que a sala de aula, ela me salva. Tem dias que eu estou muito mal, assim, emocionalmente, naquela problemas em casa, e eu vou para a escola e os meus alunos, eles me trazem uma coisa tão boa, assim,
da juventude, do sorriso, da palhaçada, daquela coisa que a Késia triste não consegue ainda ser muito assim engraçadinha. Meu marido fala que eu sou muito seriosa, mas eu sou essa pessoa assim, não muito dada a gargalhadas, e os meus alunos conseguem fazer isso comigo. Então, eles me rejuvenescem, eles me lembram o meu Gabriel, que foi meu aluno também, né? Gabriel foi meu aluno no 9º ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Eu ensinei na escola particular que ele estudou. Então, estar em contato com os meus alunos foi muito bom. Eu passei 2 anos afastada de licença médica e meu pai me falava muito: filha, volte para a sala de aula, volte para a escola, vai te fazer bem. E realmente, me fez muito bem, me fez muito bem. Tem dia que eu chego na escola, teve um dia que eu passei mal, né, por conta dos problemas de saúde, e o pessoal falou: vai para casa. Eu não quero ir para casa, eu quero ficar aqui. E fiquei lá na escola até o final da tarde, descansando, e aí depois um colega meu foi me levar em casa. Mas eu gosto de estar. Eu só mesmo não vou quando as dores, quando o problema de saúde afeta a dor no corpo. Uhum. Mas por por problemas emocionais, a escola é o meu remédio. Está ali é o meu remédio. Então, eu não acredito muito nesse processo de transição. De carreira, não. Mas a minha transição foi muito mais do ser, quem eu sou. Hoje eu sou Uhum. uma professora diferente. Por exemplo, quando eu estava na terapia, eu falei: Mel, eu chamei a psicóloga de Mel, eu não quero ser mais professora. Ela falou: Kézia, como é que você vai fazer? Você é concursado, você vai largar o emprego, vai pedir exoneração? Eu falei: eu não sei. E aí Deus coloca na minha mão. Mas eu entendi, não é que eu não queria ser mais professora. Eu não queria ser mais professora de português. Eu não queria mais trabalhar com gramática. Eu não queria. Eu não sou mais essa mulher. Hoje eu sou emoção. E a gramática, ela tem muito da razão. Não cabe mais, Uhum. Kézia. E isso aconteceu comigo, assim, eu cheguei na direção e falei: eu não quero pegar português. Então, peguei o quê? Artes. Então, estou amando trabalhar com artes. E aí, com artes, eu posso trabalhar com música, com poesia, com desenho. Amo, nesse período aí, eu fiz curso de aquarela, então eu amo artes. Está sendo muito gostoso. Peguei uma turma de português, mas a turma de português não vê muita coisa de gramática. Eu falei: me dá no primeiro ano, pelo menos, que eu consigo. E aí vai ser uma professora mais voltada para literatura, para poesia. Vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar com leitura. E, e é isso. A transformação foi mais da Késia. Hoje a Késia é totalmente diferente. E aí a mudança que você fala do meu perfil, ela precisava acontecer, porque eu estava usando umas fotos ainda de ensaio fotográfico da época que eu tinha loja. Então eu estava bem com essa cara de modelo fotográfico. Falei, Aí eu mandava as fotos assim para as editoras, né? Porque eu estou participando de várias antologias, eles pedem uma biografia e uma foto. Aí eu Uhum. uma foto daquela mulher de cabelo liso, escorrido, loiro. Eu falei: não, eu quero a Kézia de cabelo cacheado, morena, de óculos. Eu preciso mostrar isso, que eu não sou mais essa Kézia. E aí veio uma ex-aluna minha, que hoje trabalha com copyright, com a parte de marketing, né, escrita para o marketing. Uhum. E ela falou: eu estou vendo que você vai lançar seu livro, eu queria te dar um presente. Eu quero ser a sua produtora de conteúdo. E aí Carol abraçou isso. Olha. Não me permite mais nem postar as minhas coisas. Tudo eu preciso passar por ela. Então aí ela me apresentou a Drica, que é a da fotografia, me apresentou a Paulinha, que fez os vídeos, a edição de vídeo, e me apresentou a Jéssica, que é que faz a arte de Instagram. Então hoje elas não deixam fazer mais nada. Carol me manda o texto da legenda que eu vou postar. Então tudo está nas mãos. Deus coloca assim tudo assim de mão beijada para mim, né? Então eu sou muito Mas abençoada. você sabe que é uma maravilha, porque querendo ou não, é um tempo que toma da gente, né? Eu, quando vou fazer uma postagem horrorosa para o meu Instagram, eu Vou levo te quase apresentar. 2 horas, É verdade. né? Dá E como para. eu tenho negativo no banco, eu ainda não posso pedir essa ajuda, né? Então, eu vou copiar você, tá bom? Tá. Vou falar, tá, isso tá legal, isso tá legal. Mas eu vou fazer parecido, né? Vou fazer parecido. Mas olha, Késia, que delícia te conhecer, né? Obrigada. Como eu disse, a gente tenta aqui no Prosaverso vir deixar os autores o mais confortáveis possíveis, né?
nessa questão aí, porque às vezes a gente fica nervosa e tudo. Eu espero ter feito algumas perguntas que você pudesse falar aquilo que você tinha em mente. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? A gente está indo para o final, mas a gente pode ainda levar uns 10 minutinhos, mas só para que às vezes você tenha algo que é importante que você gostaria de falar. Então, a única coisa que eu queria falar mesmo é um convite, né? Fazer um convite para vocês que na próxima terça-feira, às 19 horas, eu vou estar com Carol. Ela tem um Instagram, se eu não me engano, é Carol S. Terapeuta. Não tenho certeza, mas eu coloco para vocês depois. Eu vou fazer um cardzinho bonitinho. Eu não, né? Que Jéssica não vai deixar eu fazer, vai me obrigar a mandar os dados. Mas ela trabalha com escrita terapêutica. Então eu a convidei. Nessa próxima live eu vou estar no seu lugar. Eu vou ser a Natasha e a Carol vai ser a Késia. Eu que vou fazer perguntas, porque eu, eu sou a representação do produto da escrita terapêutica, mas eu não sei explicar o que é a escrita terapêutica, como é que ela é indicada, para quem, todo mundo consegue escrever, ou é somente Késia porque era professora de português. Uma pessoa que trabalha como, por exemplo, contadora, uma médica, passou por um problema, um processo de luto. E o luto num sistema mais amplo, né? Porque a gente sabe que um divórcio é um luto, um desemprego é um luto, a perda de alguma coisa que a pessoa ama muito é um luto. E qualquer pessoa consegue fazer essa escrita terapêutica, então são algumas questões que eu vou tirar dúvida com Carol, então eu quero convidar todos vocês, inclusive você também, Natasha, se você tiver disponibilidade, na terça-feira que vem, 19 horas, estaremos com essa live aqui. Acredito que eu vou estar sim, vou marcar na agenda. A hora que você postar, eu vou fazer o print da tela e marcar na agenda para não esquecer. O Instagram dela é Carol S Terapêutico. Isso. Deve ser essa, Carol. Ela estava aqui na live, ela Ela falou estava aqui conosco, aham. isso. Então, eu queria, na verdade, bom, nós temos projetos futuros, né? Que você já andou falando do livro de poesia, mas o foco agora é este livro, né? Cartas para um Anjo. Então, vamos aqui mostrar para o pessoal conhecer essa capa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história da capa, né? A gente percebe pelo seu Insta que é, na verdade, o esporte que ele fazia. Quer falar um pouquinho como que você definiu essa arte? Essa arte, ela veio uma inspiração de uma tatuagem de um amigo dele. Logo depois do acidente, quando ele faleceu, esse amigo fez uma tatuagem de um capacete de futebol americano na panturrilha. Tomou a panturrilha quase toda e colocou lá o 89 com as asas de anjo. Eu achei muito linda a homenagem. Até falei com o Cláudio. Falei, Cláudio, eu quero pegar um pouco da sua ideia. E aí a inteligência artificial me ajudou. Eu falei mais ou menos para a inteligência artificial o que eu queria, um jogador de futebol com um uniforme vermelho, com o número 89, com asas de anjo. E aí depois peguei aquela imagem e enviei para a Dagmar e ela enviou para a capista e a capista fez a arte, juntou tudo, né? Uhum. Mas era o esporte que ele fazia, ele era jogador, fazia parte do time de futebol americano daqui da minha cidade, Feira de Santana, que era o Santana Red Bulls, e era, assim, uma coisa que ele amava. Esse material dele eu ainda tenho aqui, inclusive eu quero fazer um cantinho, assim, com o capacete, com esse colete do futebol americano, com a bola, tudo um cantinho no dia do lançamento, um mural com as fotos dele, a camisa também do time, e é um pedaço dele também na história, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Bom, eu vi que você tem aí por perto de você, que você está aí animada e disposta a ir para os eventos e para as feiras. Como é que está a sua programação aí? Tem muita coisa pertinho de você que acontece. Conta pra gente. Isso. É, olha só, marcado mesmo, tem a FLIS, que é a Feira Literária Internacional de Sergipe, se não me engano, é dia 8 e 9 de maio. Maio não, agosto. Dia 10 de agosto estarei na Flip com Dagmar, estarei em Paraty. Também tem a Flipelô, se eu não me engano, é uma semana depois. Dagmar pode me tirar a dúvida. Uma semana antes é a Flis e a Flipelô, uma semana depois é a Flip.
E tem outras feiras também que eu quero participar. Provavelmente agora em maio eu vá para a FLIB, que era a Feira Literária de Barreiras, porque o meu pai mora em Barreiras, eu aproveito, né, dou um abraço no velho. Né, estou com dois sobrinhos bebês, uma sobrinha de 2 meses e um sobrinho de 4 meses. Eles moram em José Eduardo Magalhães e é pertinho de lá. E também tem as feiras aqui, né, da minha cidade, a FLIFES, que é a Feira Literária de Feira de Santana, que é em setembro. Tem a Flica, que é a Feira Literária de Cachoeira. Tem a Flipelô, que é aqui em Salvador. Eu vou tentar ir para essas mais próximas. As duas distantes que eu quero ir mesmo é a Flip, que Uhum. assim é um sonho aí, e a de Sergipe, três, né, na verdade, que é de Barreira, Sergipe e a Paraty. O restante eu vou ficar por aqui pertinho mesmo, porque eu, como diz meu marido, eu não sou sozinha. Então, tem filho, cachorro, marido, periquito, papagaio, eu não posso estar assim passeando, né? É Então, verdade, é verdade. Eu quero ver também, eu gostaria muito de ir também para conhecer a Flip, né? O ano passado eu fui para a Bienal de São Paulo para conhecer, mas a Flip está nos meus projetos para sentir essa atmosfera. Eu acho que a gente tem que conhecer para depois falar. Então eu não falo porque eu ainda não conheço, né? A de São Paulo eu até falo, porque eu conheci, tenho a minha perspectiva, o meu olhar, mas quero ter a oportunidade. E se eu conseguir ir, e se eu ver que você também vai estar lá, a gente vê se consegue se encontrar, dar um abraço apertado. Tá bom? certeza. Eu não te E então perguntei qual é sua cidade, seu estado. eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gente, olha só, eu pensei que era São Paulo. Não, não, aqui do Mato Grosso do Sul. É bem no meio, Campo Grande fica bem no meio do Sim, estado, né? As nossas cidades mais próximas aí é depois de 100 quilômetros, né? Então a gente está meio isolado aqui. E é retão, é só reta, né? Para chegar. Mas vamos lá, aonde a gente, você está com pré-venda anunciada, sim, né? sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa divulgação agora. Onde as pessoas conseguem adquirir o seu Pronto. A pré-venda livro? está sendo pelo WhatsApp da Orama Editora. No meu perfil de Instagram, eu coloquei um link no WhatsApp. Então, a pessoa clica lá nesse link, vai abrir uma árvore de links. O primeiro tem lá, compre meu livro na pré-venda, já cai direto no WhatsApp de Dagmar. Aí ela manda Uhum. e aí a pessoa faz e já entra na pré-venda. Né? O Ah, preço de legal. lançamento aí, preço promocional, a gente está colocando por R$ 50. E aí o preço de capa, quando o livro for lançado, vai ser em média 59, 50, R$ 60. Então, Entendi. aproveite o lançamento aí, tem promoção. A hora é agora, né? A hora é agora. E formatos, qual que é a ideia de vocês para formatos do livro? O físico está Vamos garantido. ter o e-book, isso, vamos ter o e-book também. Ah, Inicialmente, maravilha. queremos fazer primeiro o físico, né? Até para dar essa Uhum. visibilidade maior. Mas em breve estaremos também colocando nas plataformas aí na Amazon, né, em outras plataformas, outras livrarias também. Queremos deixar em outras livrarias físicas. Mas claro que tem que ter o e-book, né? A gente não pode fugir das tecnologias digitais. Exato, Precisamos. exato. Bom, então todos saem daí e saem daí com o seu autógrafo, a sua dedicatória, seria isso? Isso, com Ah, certeza. maravilha, Aí maravilha. para quem compra em outra cidade, outro estado, a editora envia, mas antes do envio eu faço o autógrafozinho, a dedicatória. Eu vi que a No sua lançamento, letra é linda. Eu vi a sua letra. Hoje você postou sim, um vídeo da sua sim, história, né? E sim. aí aparece o caderno ali e a sua letra. Eu falei, gente, que letra linda, né? Bem professora de português, né? Ali é a letra fake, é a letra feita com muito cuidado, mas a letra, peraí, deixa eu te mostrar aqui a letra Kézia estudando. Kézia, a letra linda que Kézia estudando. Mas foi até esse caderninho aqui. Olha só, que a letra com cuidado é assim, bonitinha, tá vendo? Sim, Mas estudando é meio pressa, aí o negócio fica meio feio. exato. Vamos terminar então da seguinte forma. Antes de eu fazer uma consideração final, você teria um livro para indicar, um livro nacional que não seja o seu? A ideia é a gente tentar, assim, promover os outros escritores nacionais. Tem algum livro que te vem à mente
que você já leu ou que já alguém já falou, mas que é de um escritor nacional e que você indicaria? Olha, eu vou puxar a sardinha para a minha cidade, né? Claro. Eu não li ainda o livro de Dagmar, mas eu posso indicar um livro de uma professora minha da UFS, que eu gosto muito, que é Fomos Nós que Apagamos a Lua. É um livro de crônicas da professora Alana Elfal. Minha professora de literatura foi a minha orientadora no mestrado, e assim, ela tem uma escrita muito sensível. Eu amo as crônicas de Alana e super indico. Também tem um outro dela que ela já lançou esse ano, que é Água de Elefante. Eu fico na dúvida qual dos dois, mas amo os dois. Mas indico a autora e indico os livros dela. Que bom, que bom. Bom, então o que eu queria, na verdade, fazer de considerações finais eu peguei um recorte do seu Instagram que você fez um texto pequenininho onde você colocou imperfeita, mas firme na fé. Entre lutas e superações, sigo me redescobrindo e mantendo o coração no lugar certo. Né? Eu achei isso muito, muito lindo. Achei que você foi corajosa de dizer imperfeita, porque a gente não a maioria das pessoas, né, não assumem que nós somos, de certa forma, imperfeitos, né? Nós temos erros, nós temos acertos, né? E você se expôs ali como se você colocasse, eu sou assim, imperfeita, e não tenho vergonha disso, mas estou disposta, né, a me redescobrir, né? E sempre com um foco positivo, que é o coração no lugar certo, sempre com amor, sempre com carinho. Seria isso mesmo? Com certeza, com certeza. Eu acredito que a vida que nós vivemos aqui é uma vida de constante acreditar nessa coisa da pessoa que sabe demais, daquele acadêmico. Inclusive, eu fujo da universidade por causa disso, porque eu acho que tem uma disputa de ego muito grande e eu fujo disso, porque eu acho que quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Né? Eu Uhum. acredito que as pessoas que sabem mais, que têm mais conhecimento, são aquelas que dizem eu sei quase nada, porque a vida é muito grande, o universo é muito grande e a gente precisa entender isso. Que nós somos muito pequenos, somos falhos, o tempo inteiro a gente erra, a gente cai, mas o importante é a gente saber qual é a nossa base, né? E também qual é o nosso propósito. A nossa base é o pé no chão e nosso propósito é o que eu vou fazer para eu deixar de legado quando eu partir daqui. Não vai ser a quantidade de carros que eu vou comprar, a quantidade de casas que eu vou ter, o dinheiro que vai ficar no banco, que só vai fazer para os filhos brigarem, mas quantas vidas Késia transformou? Então, eu acredito muito nesse propósito. É isso mesmo que eu quero. Que eu tenha passado pela vida, principalmente dos meus alunos. Eu amo os meus alunos da escola pública, amo os meus alunos da zona rural. E eu sinto que eles precisam muito desse carinho, desse aconchego, desse acolhimento, desse olhar que olha para eles assim, diz, você é igual a mim, você é tão importante quanto eu, você pode tanto quanto eu. Talvez você não tenha as mesmas, nem ferramentas, as oportunidades que eu tive, né? Porque eu realmente tive algumas pessoas que me ajudaram, mas eu posso ser essa oportunidade para eles, posso estar ajudando, né? Uhum. Já tem alguém me olhando aqui. Sim, com Tá certeza. acabando. Né? E isso é muito bacana. O trabalho que você faz em sala de aula com esses adolescentes, né? Todo o trabalho que você fez e que ainda vai fazer, né? E esse livro, essa obra que você vai deixar agora para o mundo, com certeza, né? Vai deixar o coração de alguém mais quentinho, Né? né? Ou vai pelo menos fazer com que as pessoas possam tentar também se encontrar, porque você foi se encontrando. Talvez não esteja 100%, mas hoje a Kézia é diferente, né? De quando começou a escrever aquelas cartas. E você termina o seu livro, como você falou, fazendo um encerramento, né?
e mostrando aí como você está hoje, né? Essa Kézia aí, essa mulher maravilhosa, guerreira, Obrigada. que vai fazer um doutorado, se tudo der certo, eu desejo muito sucesso. Eu parei no mestrado, Ah, parei no mestrado, eu acho que não. Eu sou agora daquelas que gosta de cursos rápidos e mais específicos, uhum. né? Para me atender, porque eu sou da área da arquitetura, né? Sim, Então, sim. para me atender nessa área da escrita, eu preciso agora correr contra o tempo, né? Eu não tive toda a sua trajetória, esse olhar, eu fugi por muito tempo da literatura, então agora eu meio que estou correndo contra o tempo, tá? Mas, Kézia, é um prazer Ah, conhecer você, falar com você, né? Você passou assim uma energia muito positiva, sabe? Aquela questão de que é como você disse, né? A esperança, a fé, o amor. Eu acho que você está transbordando isso. Esse é seu momento. Esse é o seu momento. Você está de novo aí. Isso é importante não só para você, mas para quem está à sua volta, que provavelmente, né, e com certeza estava sentindo falta da Késia, tá? Então, é verdade. eu só tenho a agradecer, porque você trouxe essa energia, trouxe o seu olhar, trouxe a sua perspectiva, né? E quem está nos assistindo, você aqui está cheio de gente falando é, coisas lindas para você. Tem aluno, olha que chique, tem aluno te prestigiando. E olha que nem é a semana de prova, porque já passou, né? É, meus alunos, eles, todas as minhas lives, eles estão presentes. Mas eu que agradeço, foi muito bom. Essas lives são momentos assim de a gente conhecer gente muito legal. Dagmar, ela tem isso de me apresentar muita gente legal. Eu acho que gente boa atrai gente boa e ela assim, ela tem atraído para mim muita gente que vale a pena conhecer, né? Não é somente aquela live que você fica falando de projetos. A gente bate papo, conversa mesmo, foi muito bacana isso. Eu agradeço pela oportunidade e espero que as pessoas que passaram a sexta-noite aqui com a gente tenham gostado também. Sim, sim, com certeza. E que vão passar o sábado, domingo, porque a gente sabe que depois as pessoas que vão Isso, também assistindo e bom, tudo, é. Dagmar que vai estar aqui no banco dos réus comigo, né, daqui a alguns dias. É isso, também estarei junto aqui também. Então tá combinado, viu? Um Kézia, beijo. ó, um beijo para você e para todos que estiveram conosco, tá? Um bom final de semana, descanse, aproveite, que segunda-feira energia nova e ó, correr atrás aí dos Atrás. seus sonhos, né? E Pode eu vou deixar. ficar te acompanhando, torcendo no dia do seu lançamento. Não vou poder estar presente, Entendo. Super entendo. mas vou estar lá. Poste as fotos para a gente conhecer aqui, né? Ver como que foi esse momento para você. Tá joia? Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.